Anteriormente, nós estudamos a organização anatômica dos caules, mas estávamos tratando do crescimento primário, ou seja, das fases jovens ou de plantas jovens. Agora nós vamos falar do crescimento secundário, ou seja, das plantas que sofrem crescimento secundário, portanto que se espessam. As eudicotiledôneas e as coníferas possuem crescimento secundário. No entanto, as monocotiledôneas não possuem. Elas possuem um espessamento secundário, que é um pouco diferente e que nós não vamos tratar aqui hoje. Vamos relembrar que o ápice meristemático é a região responsável pelo crescimento apical dos caules. Então, o crescimento primário é originado pelo ápice meristemático e o sistema vascular primário é originado pelo porocâmbio. Mas em todo caule nós temos a maturação. Então, nos ápices nós temos, quando vemos em corte transversal, apenas uma estrutura meristemática. Então, nesse caso, no ápice de alecrim, nós podemos ver pequenos feixes de procâmbio que vão se transformar posteriormente em feixes vasculares com xilema e floema primário. Mas vejam que é numa região mais distal, mais longe do ápice. E à medida que vamos nos afastando do ápice, o desenvolvimento e a maturação são maiores. Então aqui nós vemos uma outra seção que foi feita mais embaixo e aqui já temos a formação de uma estrutura, do início de uma estrutura secundária. Mais adiante, vamos ter uma estrutura secundária mais desenvolvida, possuindo um câmbio, que é um meristema, que produz xilema secundário para dentro e produz floema secundário para fora, até que seja possível a formação de muita madeira e, externamente, a formação de casca. Ao final, existe a atuação de um outro meristema chamado felogênio, que vai dar origem à periderme. Então, na sucessão, nós já vimos que em estruturas primárias, nós temos o promeristema, que dá origem a procâmbio, protoderme e meristema fundamental. E esses meristemas dão origem aos tecidos primários, a epiderme, o xilema primário, floema primário, ao córtex e à medula. Lembrando ainda que a hipoderme e a endoderme são porções do córtex. Então aqui nós temos um exemplo de uma estrutura caulinar que está com o desenvolvimento primário bem desenvolvido. Notamos a presença de um feixe vascular, externamente a epiderme, o córtex, a camada mais interna do córtex, que é a endoderme, aqui o periciclo e nessa região temos uma medula. Então, uma vez que nós temos o crescimento primário bem desenvolvido, nós vamos ter transformações importantes, porque a partir do procâmbio, nós vamos ter células que vão, no feixe vascular, dar origem ao câmbio fascicular e ao câmbio interfascicular. Esses dois câmbios vão formar um câmbio conjunto, contínuo, que dá origem a xilema secundário para dentro e floema secundário para fora. Então, o resultado do desenvolvimento do câmbio é a formação de xilema secundário para dentro, sendo composto por cerne e por alburno. O cerne é a parte não funcional do xilema, o alburno é a parte funcional. Aí nós temos o câmbio, que é uma camada única de células, que produz xilema para dentro e floema para fora. Externamente temos o floema secundário e mais externo ainda temos a periderme. Então essa é a constituição de um tronco de madeira típico. Vemos aqui um corte transversal, onde é possível identificar o raio na região em que ele está no xilema.
continua na região do floema, então é o raio floemático. Nós temos a superfície transversal aqui, superfície transversal. Essa camada corresponde aonde está o câmbio, e para fora do câmbio nós temos essa porção de casca interna, que é o floema secundário, e de casca externa, que é a periderme. É preciso ficar claro que o câmbio ele tem que crescer juntamente com o crescimento do órgão. Porque o que acontece? À medida que vai se formando xilema para o interior, nós vamos tendo o aumento do diâmetro do órgão. Então, como é que funciona? Inicialmente, eu tenho uma célula cambial, essa célula cambial se divide, ela forma uma derivada que vai dar origem a xilema. Então, essa célula cambial, ela permanece como meristema e a derivada dela vai se diferenciar como uma célula de xilema. A célula cambial se divide de novo e a próxima célula filha formada vai virar uma célula de floema. Em seguida, a célula cambial que restou vai se dividir de novo e ela vai formar uma outra célula de xilema, empurrando a célula cambial mais para fora. E assim sucessivamente. Então, a cada divisão celular, o câmbio vai sendo projetado mais para fora e o diâmetro da árvore vai, portanto, aumentando. Aqui nós temos uma outra ilustração que mostra isso, uma árvore com um diâmetro menor, em que nós temos aqui ilustrados o xilema secundário e o floema secundário, e nós temos aqui a camada cambial. À medida que o desenvolvimento avança, nós vamos tendo a célula cambial progressivamente mais para fora. Então vamos olhar como é a origem do câmbio. Então nós temos aqui aquela topologia que já conhecemos, né? A região cortical. Aqui nós temos a endoderme, né? Que é essa região da bainha milífera, essa região escura. E nós temos aqui os feixes vasculares. Então, a divisão celular vai começar entre o floema primário e o xilema primário. Nós começamos a ter divisões aqui. Em seguida, nós vamos ter divisões entre os feixes. Essa região é chamada de câmbio fascicular, é o câmbio que está no feixe. Esta região é o câmbio interfascicular, é o câmbio entre os feixes. E ela vai dar origem a um câmbio contínuo. Aqui nós podemos ver uma região em que há um vaso e que tem uma célula cambial, olha, se dividindo. Aqui nós vemos outra divisão celular. Então, estas células para cá vão constituir células de xilema e estas células para cá vão constituir, células de floema. Então, aqui nós podemos ver o câmbio fascicular começando a se dividir. E aqui nós vemos o câmbio interfascicular começando a se dividir. Então, nós temos dificuldade na microscopia de luz de distinguir exatamente quem é o câmbio. Por isso nós falamos em zona cambial ou região cambial, que são essas células aqui. É o conjunto de célula cambial, a inicial cambial e suas derivadas. Para dentro, xilema secundário, para fora, floema secundário. Aqui numa micrografia eletrônica de transmissão, nós podemos ver com grande detalhe a presença das iniciais cambiais. Então nós temos aqui células do raio, por exemplo, e nós temos células com paredes
recém-formadas. São células que se formaram recentemente, com paredes muito finas. Então, o câmbio está por aqui. A mesma coisa podemos observar desse lado. Nós temos células ainda com núcleo, vejam, são células alongadas. Então, estas são as iniciais do câmbio, são células alongadas, em que podemos distinguir bem núcleo e nucleolo. Nessa outra figura, nós podemos ver melhor a diferença entre os dois tipos de iniciais do câmbio, porque nós temos uma região cambial com câmbio contínuo, produzindo xilema para o interior, floema para o exterior. Mas vejam, nesta região aqui, ó, eu tenho a formação de vasos, aqui são as fibras, porém nesta região eu tenho essa estrutura alongada, que é o raio parenquimático. Por quê? Porque eu tenho dois tipos de iniciais, iniciais radiais e iniciais fusiformes. As iniciais radiais vão produzir raio. Então, aqui estão os raios parenquimáticos. As iniciais fusiformes vão produzir todas as células axiais, os vasos, as fibras, o parênquima axial e algumas das células secretoras. E aqui a gente pode ver bem os resultados dessa produção. Então, veja, aqui tem um vaso, aqui tem uma fibra. Isso significa que esta inicial aqui é uma inicial do tipo fusiforme. Nesse caso, nós estamos vendo um raio parenquimático num corte radial. Então, vejam, esta aqui é uma inicial radial e ela se divide também formando raio para a parte do xilema e raio para a parte do floema. Num corte longitudinal tangencial, ou seja, que tangencia a árvore, muito preciso, é possível ver essas iniciais. Então, aqui a gente tem o câmbio e a gente nota que as iniciais fusiformes são alongadas e pontiagudas, elas vão dar origem a fibras e vasos. Então, todas essas alongadas aqui são iniciais do tipo fusiforme, e nós temos aqui as iniciais do tipo radial, que formam o raio parenquimático para o lado do xilema e do floema. Novamente, esse mesmo material, em maior detalhe, nós podemos ver que esta área tem iniciais radiais, formando raio na região do floema, aqui, e formando raio na região do xilema, aqui. Então, está errado dizer que você tem apenas elementos condutores no xilema, porque o xilema é composto de vasos, de fibras, de células de parênquima axial, células de parênquima radial. E o floema é composto de elementos condutores, elementos de sustentação como fibras esclereídes e elementos de parênquima também. Ou seja, tanto a madeira como a casca possuem uma grande variedade de células. Então vamos ver agora dois modelos de crescimento, só para a gente perceber que existe uma diversidade no crescimento secundário na formação de madeira. Esse é o modelo do rícinus, ou seja, da mamona. Nós já vimos esse modelo antes. Temos aqui o crescimento primário, né, onde é possível ver a epiderme, depois o córtex, a endoderme, o periciclo, os feixes, e aqui vai ser a formação do câmbio fascicular, depois o câmbio interfascicular. Então vamos ver o que acontece. Então aqui temos uma situação com câmbio contínuo. Vejam, a região cambial e aqui a formação, ó, de floema secundário para fora, xilema secundário para dentro. Notem que o xilema primário permanece aqui. Esse é o xilema primário. Ele continua aqui. E o floema primário, que está aqui, vai ser progressivamente empurrado para fora.
juntamente com córtex e epiderme, vão ser jogados fora à medida que esse tecido aumentar de tamanho. Então, como essa planta vai formar um pouco de madeira, todas essas camadas externas para fora do floema secundário vão ser jogadas fora. E aí, num desenvolvimento mais avançado, nós temos o rícinus com uma grande formação de madeira. O xilema primário ainda está ilhado aqui. Então, aqui eu tenho ainda o xilema primário. E tudo isso daqui é o xilema secundário, ou madeira. E para fora, eu tenho ainda um pouco de córtex, tenho ainda um pouco de floema primário, e aqui eu tenho floema secundário. Finalmente, tem uma madeira bem desenvolvida, aqui, ó, xilema primário, vaso, esse material é constituído de fibras, e aqui eu posso ainda ver o raio. Numa outra seção, eu posso ver longitudinalmente os elementos de vaso, por exemplo, aqui as fibras, aqui células de parênquima do raio. Novamente, ó, um elemento de vaso conectado a outro elemento de vaso, todo o conjunto é chamado vaso. Agora vamos falar de um outro modelo, que é uma plantinha rasteira, chamada popularmente de vedélia. É uma planta de pequeno porte. Como a maioria das ervas, ela tem pouco crescimento secundário, mas ela também tem crescimento secundário. Vamos ver como é que é. Então aqui eu tenho a epiderme, depois eu tenho a região cortical, e aqui eu vou ter o feixe vascular, fibras externas, aqui eu tenho floema primário, e aqui eu tenho xilema primário. Notem que já existe um câmbio contínuo, produzindo xilema secundário para dentro e floema secundário para fora, tá? Mas é pouco, é pequena produção de lenho. É basicamente o que vocês estão vendo aqui, né? Uma pequena quantidade de fibras e só existem vasos aonde existia o feixe vascular. Então esse é um outro modelo de crescimento. Agora, eu quero falar para vocês a respeito da casca, né? Nós vimos bastante a formação do câmbio e o seu resultado como floema secundário e xilema secundário. Porém, existe um outro meristema que vai ser formado. Como eu falei para vocês, à medida que o tecido aumenta de diâmetro, o córtex e o floema primário são empurrados para fora. A epiderme, eles rompem, eles são expelidos. E você tem que ter um outro tecido de revestimento. Então, o sistema dérmico vai ser completado pela ação de um meristema chamado felogênio, que pode ter várias origens. Ele pode vir do córtex, ele pode vir da epiderme, mas ele também pode vir do floema secundário. E esse felogênio vai dar origem a dois tecidos, feloderme e suber. Então aqui a gente pode ver um corte transversal de uma madeira muito particular. Nós temos aqui ainda no interior a medula, que é um tecido primário. Temos, portanto, um pouco de xilema primário por aqui. Tudo isso é madeira, é o xilema secundário, né, o que está aqui. Essa região é do floema secundário e para fora nós temos a periderme. As peridermes podem ter muitas aparências, mas quando a gente olha por fora de um tronco de uma árvore, o que nós estamos vendo é o suber, que pode ser liso, pode ser rugoso, pode se destacar em placas, pode descamar em camadas. O que é importante entender é que da mesma forma que você tem um câmbio que vai produzir xilema para dentro e xilema secundário para dentro, floema secundário para fora, nós vamos ter um felogênio que vai produzir feloderme para dentro e suber para fora. Mas em muitas plantas,
a cada ano tem a formação de uma nova periderme. Então, o que nós podemos ver aqui, ó, são diversas peridermes que foram formadas e aqui camadas de floema secundário. Então, uma nova periderme pode se formar aqui e ela pode formar um bolsão de floema secundário que é empurrado para fora. E aí se forma mais suber e feloderme, empurrando tudo para fora. O resultado é que nós vamos ter uma casca rugosa e esse tecido de revestimento, ele precisa permitir ventilação. Então, em muitas plantas, existe a formação dessas estruturas, que tem um tecido mais frouxo, que são chamadas lenticelas. E as lenticelas têm muitos espaços intercelulares e vão permitir a aeração dos tecidos. A importância de um tecido de revestimento é clara, mas a importância de ter um tecido de revestimento tão espesso é muito grande em alguns ambientes. Então, notadamente no Cerrado, nas savanas, no outback da Austrália, nas savanas africanas, nós temos plantas que têm uma periderme muito espessa. E isso se deve ao fato das plantas estarem num ambiente que ocorre fogo com frequência. A periderme, ela é muito pouco estudada, mas ela tem muita importância, por exemplo, para a fabricação de rolhas, né? Então aqui a gente vê o Quercus suber, em Portugal, o sobreiro, e tem um homem extraindo o material para fazer a cortiça. Então, em síntese, crescimento secundário ocorre tanto em caules quanto em raízes, pode ocorrer em pecíolos e nervuras de algumas folhas. Monocotiledôneas não têm crescimento secundário, elas têm espessamento primário ou espessamento secundário e nós não vamos estudar. Mas é importante saber que esse processo de crescimento secundário é muito importante na nossa vida e na indústria, porque a partir da produção de madeira nós temos derivados como papel, né, como etanol, como móveis, como carvão e o processo de sequestro de carbono.